É educação. Caros amigos internautas, estamos aqui com muita satisfação para começar um programa e discutir novamente economia e educação. E já inicialmente eu gostaria de apresentar a nossa convidada, que é a Raquel Mates, que é formada em gestão pública e é diretora-geral do IFSC, o nosso querido IFSC aqui, magnificamente instalado aqui em Lages, o Instituto Federal de Santa Catarina, que proporciona cursos técnicos de alta qualidade. Caros amigos internautas, estudiosos interessados em economia, por alguma razão, hoje especialmente, a imprensa está discutindo alguns números que foram divulgados, números sobre a economia brasileira. Se alguém, por acaso, pensasse em que poderia haver alguma melhora ou alguma trégua, digamos assim, nessa involução que nós estamos vendo já faz bastante tempo, na verdade não ocorreu. As coisas pioraram. Então, dois números que se destacam são a queda maior do PIB que nós estamos, na verdade, receando, e nós estamos já passando dos 3%. E interessante que quando se pega uma lista dos principais países, digamos, dos 20 países principais do mundo, o Brasil possivelmente é o único que está tendo um crescimento negativo. E outro número bastante desagradável é a queda significativa no consumo das famílias. O que significa que, como diz consumo das famílias, é exatamente isso. Significa que aquelas coisas que as famílias consomem estão diminuindo de quantidade porque as famílias não conseguem comprar por questões puramente de renda. Mas deixa eu falar mais uma questão que talvez venha, não sei se como má notícia, mas aparentemente uma das poucas soluções que existe no horizonte é justamente a instituição novamente da CPMF e mais cortes nos gastos públicos. E esses cortes têm, além de equilibrar talvez as finanças do governo, eles deprimem mais ainda a economia, porque mais um dinheiro que simplesmente não retorna para o setor produtivo. Então, inevitavelmente, nós estamos ficando cada vez mais pessimistas. Mas, em todo caso, vamos ter que ter um pouco de otimismo também em relação ao nosso grande Brasil. Aqui vamos aproveitar a presença da Raquel e vamos começar a discutir alguns assuntos pertinentes, isto é, a educação relacionada com a economia. E eu gostaria de perguntar, Raquel, você teria a impressão que esses cortes também vão afetar o ensino público federal? Cumprimento os internautas, agradeço aqui o convite do professor Miro. Claro. E realmente estamos como apresentaste aí na introdução, nesse momento de crise. Eu acho que também não deixa de ser um bom momento para a gente parar, pensar, aprender a lidar com isso e a crescer. E eu acredito sim que, acredito é o que vem acontecendo, né? Os cortes estão acontecendo em todas as áreas, né? Uhum. Na educação tem acontecido sim também, a gente já sentiu isso aí durante o ano, mas eles têm acontecido nesse primeiro momento, principalmente na parte dos investimentos. Um dos programas que eu lembro que era aparentemente a joia, né, da coroa seria o Pronatec. O Pronatec, eu também tenho uma impressão muito boa dele. Aparentemente, eu não tenho confirmação absoluta disso aí, mas aparentemente o Pronatec que vocês oferecem está sofrendo um corte de quase 50%.
é real isso, é verdade isso? Eu tenho uns dados aqui do Campus Lages, do nosso Instituto Federal de Santa Catarina, né, sobre o Pronatec, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico. Entendo. Ele iniciou aí em 2013, a gente tinha uma oferta de em torno de 700 vagas no ano de 2013, 2014 sofreu uma redução, foi para 500. Esse ano a gente ainda continua ofertando, né? A gente tem em torno de 300 alunos estudando no Pronatec. Então houve uma redução, mas ele ainda assim continua se mantendo. Né? Mas a redução é significativa? 40%, algo assim? Em algo desse número, sim. Poxa vida. Essa é uma coisa, como eu vou dizer, bastante séria, porque isso leva àquela discussão. Eu já vou perguntar a sua opinião a respeito sobre a produtividade do trabalho no Brasil. Como vai, então, o ensino técnico no Brasil? E a questão do ensino técnico tem relação com a produtividade do trabalho. Então, essa pergunta, Raquel, objetiva saber o seguinte: o ensino técnico está piorando no Brasil? Está ficando pior, digamos assim? Ou pelo menos, se a qualidade não está caindo, a quantidade de oferta de cursos está caindo? Suponhamos, é claro que talvez você não tenha estatísticas precisas, mas a opinião que a gente tem é que a oferta está caindo de modo geral no país. Isso é verdade? Eu não acredito. O que eu acredito que aconteceu com o ensino profissionalizante, né, o ensino técnico, educação profissional, há muitos anos atrás, ele era um destaque, né? Tanto aí em 1909, quando começou a história da nossa instituição, por exemplo, com a Escola de Aprendizes Artífices, escolas técnicas, ele era um tipo de formação que estava em foco. Depois disso ele ficou realmente de lado, e aí começou o foco no ensino superior, onde teve aí, eu acredito, um grande aumento das ofertas de instituições ofertando curso de educação superior. Né? E com isso eu acho que o mercado sentiu que estava com muitos profissionais com esse tipo de formação e estava sentindo falta de formação um pouco mais de base, de formação técnica, eu acredito. Foi aí que, nesses últimos anos, eu acho que teve alguns incentivos, né, do governo para ampliação da formação técnica, da formação profissional. Okay. Porque eu acho que a empresa estava sentindo falta. Isso tem sido atendido, né, essa expansão aí, por exemplo, no caso da educação profissional em nível federal, que é onde eu trabalho. Isso tem expandido aí nos últimos 8 anos. Eu acho que agora essa expansão tende a se estabilizar e a gente investir na continuidade da qualidade. Exatamente. Por isso que eu acho que eu acredito que esses cortes vão ter em relação ao investimento, mas para manutenção eles vão continuar. Eu acho que é necessário. Isso me lembra uma situação bastante antiga no Brasil. Há muitos anos, com as grandes obras, nós iniciamos então contratação de grandes volumes de operários, né? Grandes quantidades de operários. Algumas obras foram, digamos assim, históricas no seu tempo, e nós temos grandes obras hoje. Né? A questão é, quando há necessidade dessa grande quantidade de mão de obra, vem a questão do treinamento técnico, né? E a questão paralela do enorme despreparo da mão de obra. Né? Então, por exemplo, na usina de Monte Belo, nós tivemos discussões e problemas muito sérios lá, em boa parte, e essa é uma opinião pessoal minha. Quer dizer, eu não vou falar da qualidade do trabalho daqueles operários, porque eu não tenho exatamente uma impressão correta. Mas o que eu digo é o seguinte: esses operários não foram bem treinados, né? Esses operários têm concepções errôneas de trabalho. E quanto a, digamos, uma certa cultura de escola, eu diria que em boa parte, talvez em grande parte, nenhuma. E como é que fica, então, se nós queremos uma recuperação, Raquel, se o país deseja uma recuperação, e nós estamos reduzindo o ensino técnico, você não acha que isso vai piorar a situação toda da produtividade, da qualidade da mão de obra, do que nós precisamos para grandes obras? Provavelmente, a gente pode até brincar um pouco a ideia, nós vamos ter que importar chineses.
Eu sei que eu estou fazendo uma brincadeira, mas se nós temos operários assim, em grande parte, com essa questão da produtividade, né, completamente, digamos, em aberto, né? O que fazer da produtividade com um trabalhador que jamais fez aquele trabalho, mas foi contratado para fazer aquele trabalho, né? Essa questão da qualificação realmente um dado triste que a gente tem, né? Outro dia eu li, desculpa, não lembro bem onde, mas uma pesquisa que trazia que eu acho que destacou o Brasil e a Austrália como os piores lugares em relação à qualificação profissional. A Austrália? Foi colocado isso. Então, que o empregador tem muita dificuldade em contratar gente com qualificação. E realmente isso acontece, né? É uma cultura, como tu falou, é um problema cultural. Essa coisa do, eu tenho um jeitinho de fazer, eu consigo fazer, sem ter realmente aprendido e tido a qualificação necessária. E isso é ruim. Inclusive, a gente sente, assim, uma desmotivação, né? No geral, um dado geral do povo brasileiro. E aqui eu posso citar algumas questões da região também. Uma desmotivação, uma falta de vontade mesmo de se aperfeiçoar, né? Tendo uma escola gratuita e dando, às vezes, condições até de dar uma ajuda para o estudante estar frequentando, e eles desistem por pouco, por motivos pequenos. Isso já é ruim, já é um desafio que a gente tem que enfrentar. E se tiver, que eu acredito e quero ser otimista que não vão ter muitos cortes nesse sentido, mas se tiver realmente uma redução, isso só vai piorar a nossa situação, nosso quadro, né? Esse panorama que você, digamos, começou a traçar, você pode fazer a mesma comparação com outras regiões? Bom, em relação vamos falar aqui do nosso estado, Santa Catarina, né? O Instituto Federal Santa Catarina, ele tem hoje 22 campos aqui espalhados. Ótimo. E a gente percebe, assim, aqui na região, em Lages, né? Até um dado que um professor nosso estudou, apresentou um artigo aí fora, que é a questão da cultura aqui da região serrana. E, né, que já vem de muitos anos atrás, a cultura dos grandes fazendeiros, e, né, do coronelismo, enfim. E a gente sente realmente que quando está ensinando a questão do empreendedorismo, é uma coisa que não está na cabeça deles, assim, a gente, diferente do que lá no sul, no litoral, e, enfim, região como Jaraguá, Criciúma... O Vale do Itajaí, por exemplo, né? Blumenau, Joinville... Exatamente. Assim, né? Então aqui a pessoa tem uma cultura de, não, eu quero um emprego, vou trabalhar e vou servir alguém. Mesmo a gente, né, durante todo o tempo, em todo o curso, é incentivado o empreendedorismo, para o pessoal ter alguma coisa autônoma, enfim, crescer. Isso é uma coisa que eles têm uma resistência, assim. Uhum. Então, tem um estudo até de um colega aqui da região, né, o Geraldo Lopes, professor da Uniplac, que fala justamente sobre isso, sobre essa baixa estima, né, do lagiano e da região. Isso é uma coisa que a gente sente muito aqui na escola, no instituto, dando aula, assim. Ah, é? Uhum. Vocês têm curso de empreendedorismo? Então, a gente tem, não especificamente, mas em todos os cursos técnicos, a gente preza a questão da formação integral, né? Então, um técnico em eletromecânica, ele não aprende só a ligar um fio no outro, ele aprende a questão de ética, relacionamento interpessoal, empreendedorismo, né? Dando a ele a oportunidade dele ser um profissional completo e autônomo, né? E isso a gente sente que aqui na região existe uma resistência, as pessoas não conseguem se ver, né, como elas querem... o sonho é ir trabalhar, de repente, para alguém, não para si, vou crescer, montar meu negócio. Uhum. Existe uma estatística bastante informal, que o setor público na nossa região é disparado o principal empregador. Se você considerar os níveis federal, estadual e municipal, incluindo exército, polícia, tudo que existe em termos de trabalho remunerado pelo governo. Essa quantidade de mão de obra é predominante, é majoritária. Talvez isso contribua para formar esse tipo de consciência, né, que as pessoas têm que ser protegidas, né? Uhum. E serem, essa é uma coisa que eu percebo também muito comumente, eu não sei se você percebe também, a ânsia por estabilidade, né? Você vê isso aí também nos alunos? Eu percebo, né? Um medo de se arriscar e até por não... aqui na região eu sinto que é mais isso, assim, é o medo de ser testado, de ser provado, as pessoas não acreditam em si, assim, existe no geral esse sentimento.
é E como poderia mudar isso? Você que é educadora, como poderia mudar isso? No curto prazo, é claro que no curto prazo é muito difícil mudar essa mentalidade. Mas como educadora, o que você acha que poderia ser feito para mudar isso aí? A gente tenta incentivar o debate em sala, trazendo casos de sucesso, enfim, incentivando isso, a questão de eles acreditarem em si, mostrando que outras pessoas fizeram e aconteceram, mostrando o que pode ser melhor e mais vantajoso, se eles focarem nessa questão do negócio próprio, da autonomia, enfim. Essa questão do empreendedorismo, que é uma disciplina que está crescendo muito em toda parte, né? Mas por alguma razão, em alguns lugares, ela tem dificuldades, né? Por causa dessa cultura nossa aqui. E então vocês encontram esse tipo de situação lá no IFSC também. Eu não sei, eu vejo a solução para isso como uma solução de longo prazo também. Isto é, 3, 4, 5 anos talvez, né? Você não acha que é o longo prazo que resolve isso? Um pouco mais, né? Mais que isso. Como tu falou, né? Inicialmente, na nossa conversa, é uma cultura geral, infelizmente, do Brasil, né? Essa falta do foco na formação, né? No crescimento acadêmico. As pessoas, às vezes, largam a escola porque arranjaram um emprego, não conseguem visualizar que se elas continuarem um pouquinho mais na escola, elas vão conseguir uma coisa muito melhor. É verdade. Largam, às vezes, por um futebol, uma diversão, né? Uma coisa imediatista, elas não pensam no futuro. Então, acho que leva mais alguns anos, mas a gente faz a nossa parte, né? Claro. E eu vejo assim, eu avalio também uma instituição como essa que eu trabalho, né? Que é pública e não cobra nada. A gente faz aí uma avaliação das pessoas que desistem, né? A gente liga, conversa, faz um questionário e os motivos são muito pequenos e relevantes, assim, desistem por pouco. Que tipo de motivo, por exemplo? Não, porque tinha que cuidar às vezes de alguém em casa, ou porque estava muitos dias, 5 dias na semana era muito tempo para ir. Eles reclamam que o ensino é pesado, por exemplo? Reclamam. Tive dificuldade, aí já é um outro problema, né? Uma outra discussão que é a base. A base, eles já chegam com uma base fraca, e aí realmente para o ensino pós-médio, que é o nosso, né? Não é integrado, o nosso é técnico pós-médio. E eles não conseguem acompanhar, mas também não querem vir nos reforços, pedir ajuda e desistem. Então, os cursos que você oferece estão todos na área do segundo grau? Pós-segundo grau, antes da faculdade? Isso. Quer dizer, está nesse nível intermediário entre a faculdade e o segundo grau, é isso? São todos pós-médios, são para quem já concluiu o ensino médio. Mas não é universitário? Não é uma graduação, é um curso técnico. A gente também tem as graduações, né? E o curso de tecnologia é um curso também? É um curso superior. É um curso superior. Dentro da formação profissional, a gente tem uns 3 níveis, né? O nível mais básico, que são os cursos de qualificação, os cursos técnicos e os cursos superiores, que pode ser superior de tecnologia, bacharelado, licenciatura. Hoje a gente atende aqui com um bacharelado, que é o Ciência da Computação, e a gente está começando um curso superior de Engenharia Mecânica. Engenharia Mecânica, bacharelado? É uma engenharia, isso. Bom, eu acho isso extremamente louvável, porque eu vi esses dias uma estatística, e as estatísticas brasileiras não são muito confiáveis, mas em todo caso tem uma estatística que diz o seguinte: nos próximos 5 anos o Brasil vai precisar de 600 mil engenheiros, de todos os tipos. Então, um deles, eu acho bastante importante, é justamente o engenheiro mecânico, né? Eu dou aula para engenheiros. E eu trato eles muito bem, porque eu acho que o Brasil precisa muito desse pessoal. Apesar de que existe quase uma espécie de terror em relação a métodos quantitativos. Você percebe isso também, provavelmente? Sim, a gente percebe. Eu não sei. O que fazer para consertar isso aí, eu não sei, meu Deus do céu, né? Como mudar essa mentalidade sobre um assunto que é fundamental, né? No curso de engenharia, os métodos quantitativos são fundamentais. Quem acaba não conseguindo acompanhar desiste no meio do caminho, né? Mas desiste, mas não é isso que, né, a gente não deixa, a gente se esforça para que isso não aconteça. Qual é o percentual de desistência no meio do caminho, como você falou? A gente tem tentado fazer uma avaliação, mas a gente ainda não tem esses dados, né? Como eu te falei, a gente faz todo o acompanhamento de quem desistiu, acompanhamento de egresso, mas a gente ainda não tem os dados.
Mas em relação ao curso de engenharia mecânica que estava se colocando, né, só lembro também que esse curso foi todo planejado de acordo com uma pesquisa que os professores fizeram aqui na região, e realmente o empresariado apontou que é necessário, assim, eles estão com demanda nessa área da mecânica e por isso esse curso vai ser ofertado a partir do ano que vem. Ok. Deixa eu lhe perguntar, Raquel, uma coisa, é um assunto que sempre me preocupa e eu estou sempre estudando esse assunto, que é a questão da produtividade do trabalho. Existem algumas opiniões que acham que o que nós oferecemos em termos de treinamento de mão de obra, cursos e aperfeiçoamento, já é o suficiente, certo? E que nós estamos muito bem a respeito, isto é, o sistema em si já oferece o que é necessário. Pois bem, mas há uma pergunta que contradiz isso, que é justamente a produtividade geral do trabalho está caindo. E há poucos dias houve uma reunião na capital, onde se discutiu alguns números e a produtividade do nosso estado, inclusive, está caindo abaixo do nível onde ele estava mais ou menos estático, digamos assim, há vários anos, que é 18% da produtividade de um trabalhador americano. O que significa 100% a produtividade como medida ou como um índice, digamos assim, base, o trabalhador americano produz 100. O trabalhador brasileiro produz 18. E esse número estava sendo discutido em Florianópolis. Eu não sei se você tomou conhecimento de uma reunião dessa, incluindo basicamente o pessoal do governo. Esse número está caindo, especialmente no Estado. Então, eu queria perguntar para você, eu vou fazer uma pergunta provocativa, digamos assim, Raquel. Se nós já estamos oferecendo, digamos, excelência em cursos, né, e assim por diante, e muito mais cursos, como que a produtividade continua caindo? Eu acredito que, como tu disseste, a gente realmente, na medida do possível, tem ofertado as condições da pessoa estudar, se qualificar e se aperfeiçoar. Mas, de novo, aquela questão da cultura, infelizmente, né, da cultura brasileira, de não dar valor para a educação, às vezes acha que, assim, eu tenho um curso, já está ok. Eu tenho uma graduação, já está ok, um curso técnico já está ok. E aí vou investir em outra coisa, às vezes coisas supérfluas, como vou trocar um carro. Eu acredito que não, as pessoas têm que sempre procurar se especializar e se atualizar, justo para não baixar a produtividade, que é o que vem acontecendo. Mas pelo fato de as pessoas não terem a cultura de investir em educação, talvez essa questão da produtividade está baixando por isso. E você sabe que há duas condições fundamentais para a gente sair dessa crise e voltar a crescer. Uma delas é a produtividade e a outra delas é o mercado externo. Isto é, se a gente aumentar as exportações, vai ter um impacto aqui dentro bastante relevante. E segundo, se a nossa mão de obra voltar a ser mais produtiva, digamos que a mão de obra passasse de 18% naquele número comparativo com os Estados Unidos, passasse para 25%, digamos, considerando que alguns países têm 60%, têm 80%, tem um país, inclusive, que ultrapassa os americanos e está o índice em 110, ou coisa parecida. Como é o caso de um outro país asiático. Se nós tivermos um pequeno aumento de produtividade, isso vai ter um impacto tremendo. E eu queria perguntar para você, por que essa inconsciência, digamos assim, inclusive das autoridades, em não se preocupar com a produtividade? Se a nossa produtividade real, inclusive em Santa Catarina, está abaixo de 18%, que era a média um tempo atrás, meu Deus, nós vamos ter talvez uma produtividade de 15%. Qual seria a produtividade aqui na Serra, por exemplo? Você acha que a produtividade da Serra puxaria a média estadual para baixo? Provavelmente, né? Eu acredito que sim. O índice aqui seria um pouquinho menor ainda do que o índice nacional. Então, eu realmente eu fico um pouco confuso em relação a esse assunto, porque é como se o governo não desse
a atenção necessária, é uma questão extremamente importante. Deixa eu fazer uma pergunta que esses tempos eu fiz para um colega seu, de uma outra instituição. O IFSC não corre o risco de atender especialmente gente de fora, aspas, estrangeiros de outras cidades e até de outros estados? Eu acredito que na formação nível básico que a gente tem, que é os cursos de qualificação, e na formação técnica, que são cursos menores, de cerca de 1 ano e meio, 2, eu acredito que eles vão atender realmente a região aqui de Lages e Amures. Mas para os cursos superiores pode ser sim, devido ao fato de a gente ter vagas direcionadas pelo SISU, né? A nota do Enem. Então isso pode ser que atraia um público de outros lugares do Brasil, sim. Que cursos superiores vocês iriam oferecer, além desse engenharia mecânica? A gente tem o Ciência da Computação, bacharel, o Engenharia Mecânica, e a gente está lançando um aí para 2017 na área de Química. É mesmo? Engenharia Química? Isso. Excelente. Me diz uma outra coisa que deixa eu explorar algumas coisas que faz muito tempo que eu não consegui saber. Quando na administração anterior da presidente Dilma se criou várias universidades em regiões pioneiras, por exemplo, né? Em regiões de fronteira, inclusive, coisa que a iniciativa privada provavelmente não teria coragem de fazer. Mas o governo, o presidente Lula, achou que deveria criar essas universidades em regiões distantes, né? Em regiões pioneiras e até mesmo em região, como eu falei, de fronteira. É verdade que essas instituições têm uma tendência muito grande para a ociosidade, ou seja, tem poucos alunos, isso é verdade? Isso é verdadeiro? Bom, a respeito da expansão, né, tanto das universidades quanto dos institutos federais, que é onde eu trabalho. Realmente, eu acho que houve uma ânsia e uma vontade de fazer essa grande expansão. E isso aconteceu de maneira rápida. Por esse motivo, eu acredito que alguns lugares realmente poderiam ter sido adaptados a outros. Né? Mas, enfim, eu acho que talvez 20% dessa expansão poderia ter sido melhor colocada, mas eu acho que isso é um trabalho que a gente tem feito agora, né? Paramos a expansão, agora vamos organizar, fazer uma avaliação desses lugares que talvez não vão realmente ficar tão ocupados, fazer talvez um remanejamento em relação à oferta, outro tipo de curso que atrai esse pessoal. Mas, de toda forma, eu acho que, né, um exemplo aqui de Santa Catarina, a gente teve um grande benefício com essa interiorização. Né? Por exemplo, em relação ao Instituto Federal, que ele ficava só no litoral. Hoje ele vai até São Miguel do Oeste, Xanxerê. Se um outro campus, um ou outro está um pouco ocioso, a gente está fazendo essa avaliação e vai pensar a mudança de ofertas realmente para não fazer. Eu acredito que isso aconteceu no Brasil inteiro. Como eu falei, talvez em torno de 20%, ou um pouco menos dessa expansão toda, tem que ser pensada e recolocada em relação à oferta para não ficar campos de universidades e de institutos ociosos. Eu soube, através de um outro professor, por sinal professor da Universidade Federal, que uma dessas universidades, justamente numa região de fronteira, estava semi-vazia. O que significa que, do ponto de vista econômico, é um tremendo desperdício você colocar toda a instituição, do ponto de vista físico, de edifícios e estruturas, e especialmente pessoal, ociosos, né? Essa é uma questão. Eu tenho uma última pergunta, Raquel, que é o nosso tempo, e você vê que o nosso tempo está correndo muito rapidamente. Então, eu tenho uma última pergunta. Se discute em relação, talvez, ao ensino básico, mas provavelmente em relação ao ensino médio e talvez até mesmo superior, uma espécie, especialmente na área técnica, uma espécie de padronização de currículo, para evitar que uma instituição ensine dessa forma, a outra ensine dessa outra forma, e uma terceira completamente diferente, a mesma disciplina. Uhum. E o impacto disso no mercado de trabalho e na questão da produtividade do trabalho
é bastante discutível, né? Afinal, quem é que está certo, né? Essa instituição ou aquela outra? O que você acha se o MEC, digamos, resolvesse padronizar os currículos? Você acha que seria uma coisa interessante para o país? A gente passou por esse processo dentro dos institutos federais, que foi a questão da construção. Os institutos têm o currículo padronizado. A gente chama de um catálogo nacional de cursos técnicos e um catálogo nacional de cursos superiores. Na verdade, o que estava acontecendo, primeiro, é a questão do nome do curso, né? Isso estava muito complicado. Porque saiu por aí, às vezes, uma mesma formação, um mesmo conhecimento, era chamado de vários nomes diferentes. E isso dificultava até para o empregador, que não sabia, quando ele fosse fazer uma seleção, que tipo de formação de curso, né, que ele estava procurando. Enfim, esse catálogo ele define, então, o título do curso, ele padronizou o título da formação e uma descrição geral desse profissional. Mas as unidades curriculares, é uma discussão grande que a gente faz, apesar de existir um lado que defende essa padronização de 100%, é claro que isso não pode acontecer, até porque existem as especificidades de cada região, né? A gente tem discutido isso agora, né, de maneira mais pontual aqui em Santa Catarina. A gente tem o mesmo curso técnico que tem em Lages, tem em Xanxerê, né, tem lá no litoral, em São José. Mas ele tem que ser igual, bom, mas mesmo no mesmo estado a gente tem características diferentes. Então a gente vai manter... Então, só para provocar rapidamente, se nós estamos falando de engenharia mecânica, o que modificaria as características locais em relação a essa questão do currículo único? Não seria o caso, talvez eu esteja exagerando um pouco, mas a engenharia mecânica é uma disciplina, não tem nada a ver com características locais, ou tem? Na engenharia mecânica, como eu não sou da área, não conseguiria te dar um exemplo específico, mas, por exemplo, nosso curso técnico em agroecologia, que existe aqui, existe em Canoinhas, existe em São Miguel. Entendo. Aqui foca mais para um tipo de produção, em São Miguel foca mais outro. Perfeito. Canoinhas mais fruticultura, um exemplo, né? Então, nesse ponto, a gente está tentando fazer com que 75% do currículo fique idêntico e tenha essa flexibilidade para ajustar conforme a região. Mas, de novo, o nome tem que ser igual, não pode ter com ênfase em... porque isso dificulta até depois para o profissional entrar no mercado de trabalho, como eu estava dizendo. Eu concordo. É verdade. Em relação às exatas, essa padronização talvez tivesse que ser feita, né? Agora, em relação às ciências sociais, talvez seja um pouco discutível, né? Em todo caso, eu sou mais simpático a ter um currículo razoavelmente uniforme. Mas é uma questão que eu concordo bastante discutível e os nossos queridos pedagogos provavelmente vão ficar bastante irritados se a gente insistir que tem que ser currículos iguais em relação às ciências sociais, provavelmente, né? Bom, Raquel, o nosso tempo, você vê como passou bastante rapidamente, né? Eu gostaria de agradecer muito aqui a presença da Raquel Martins, que é a diretora-geral do Instituto Federal de Santa Catarina, uma instituição modelar que está instalada aqui já faz uns 5 anos, provavelmente. Está completando 5 anos. 5 anos. Está fazendo aniversário de 5 anos. Então, eu gostaria de agradecer muito, Raquel, e desejar muito boa sorte para vocês lá e sucesso nas iniciativas que eu tenho certeza que são bastante inovadoras lá no IFSC. Eu passaria a palavra para você fazer as suas considerações finais, né? E nós vamos proceder ao encerramento em seguida. E o tempo voa realmente, né? Então, Miro, novamente eu agradeço o teu convite para estar aqui conversando, batendo papo, né? Te conhecia 7 anos atrás, quase, quando eu estava chegando em Lages. E deixa eu dizer novamente que a gente está aqui fazendo a nossa parte, o Instituto Federal, Campus Lages, deixa o campus à disposição, com os cursos que a gente tem, com a oferta gratuita. Lembrando que, né, estamos em crise, mas nesse momento também a gente tem que aprender e crescer. Então é a hora, de repente, do profissional aí não perder o foco, se qualificar para não sair do mercado, né? Porque a gente sabe que está acontecendo aí muitos cortes, demissões, então evitando isso, né, que o profissional procure ser um diferencial. E também para quando aí a crise acabar, que eu acredito que ela vai acabar e o mercado começar a crescer de novo, esse profissional esteja preparado e cresça junto. E cresça junto. Então, por isso, né, não deixem de investir no seu crescimento
pessoal procure instituições como a nossa e como tantas outras que tem disponíveis na região e no Brasil. Excelente. Raquel, muito obrigado. Eu gostaria de convidar os nossos amigos internautas para o nosso próximo programa aqui, nossos estudiosos de economia e os empresários e os alunos. Um grande abraço para vocês e até a próxima.